A saga triste de um herói esquecido. Louis Chevrolet viveu uma vida extraordinária, cheia de aventuras e façanhas incríveis, mas poucos sabem a verdade sobre o seu destino trágico. Hoje ele repousa no cemitério de Santa Cruz, em Indianápolis, perto da pista onde ele brilhou como um campeão de corridas. Agora imagine isso, você está em 1911, uma época em que o Ford modelo T está conquistando as estradas. Mas você não se importa com isso, você está no auge da glória. Todos te admiram e te reconhecem como o melhor piloto do país. Sua fama e talento te levam a criar e fundar uma empresa de carros que leva o seu nome. Você deveria se sentir orgulhoso de si mesmo, pois em poucos anos a sua empresa iria superar a Ford na disputa e liderar as vendas de carros, gerando lucros astronômicos. O único problema é que você não faz mais parte dessa empresa. Em vez disso, você está sofrendo durante a crise econômica da Grande Depressão, enquanto a sua antiga empresa está gerando grandes lucros, faturando milhões de dólares. Você se vê trabalhando em sua oficina, mal ganhando o suficiente para sobreviver. Esta é a história não revelada da Chevrolet e de seu cofundador que dá o nome à empresa, Louis Chevrolet. Louis Chevrolet veio ao mundo em 25 de dezembro de 1878, em Vlas-sous-de-Fonds, Suíça, mas cresceu nas pequenas vilas das montanhas de Jura. Filho do meio de 7 irmãos, Louis ajudava seu pai Joseph Chevrolet, que sustentava a família trabalhando na indústria relojoeira. Quando Louis tinha 9 anos de idade, a família enfrentou uma crise econômica e teve que deixar sua terra natal e se mudar para a cidade de Bonn, na França. Lá seu pai abriu uma nova loja de relógios, mas ela não rendia o suficiente para alimentar uma família de 9 pessoas. Com o tempo, as coisas ficaram cada vez mais difíceis para a família suíça. Às vezes passavam dias sem comer. Isso fez com que Louis largasse a escola aos 11 anos de idade e arrumasse um emprego na oficina de bicicletas Robin, onde se especializou em consertar bicicletas e carruagens. Lá ele aprendeu muito rápido todos os fundamentos e começou a consertar bicicletas ainda muito jovem. Aos 16 anos, Louis havia projetado a sua própria bicicleta, a Frontenac, que ele usava em muitas corridas locais na cidade e frequentemente chegava em primeiro lugar. Seu talento e vitórias não apenas colocaram comida na mesa de sua família, mas também despertaram uma paixão pela velocidade no jovem mecânico. Um dia na primavera de 1897, Louis foi chamado ao Hotel de la Poste para consertar um triciclo movido a vapor que pertencia a um americano. Esse triciclo era um dos primeiros automóveis da época e estava causando bastante curiosidade na região. Quando Louis chegou lá, ficou maravilhado com o que acabava de ver e instantaneamente se apaixonou por automóveis. E o americano dono do triciclo, que ele habilmente consertou, era ninguém menos que o William Kaiser Vanderbilt, neto de Cornelius Vanderbilt, um dos homens mais ricos de seu tempo. Vanderbilt ficou impressionado com as habilidades e talento do jovem Chevrolet e o convidou para ir para a América. Então, depois de sua visita ao Hotel de La Poste, Louis Chevrolet começou a sonhar em cruzar o Oceano Atlântico. Sonho americano de um suíço. Em 1899, Louis concluiu o projeto de uma nova bicicleta, a Gladiator. Esta obra foi tão impressionante que atraiu a atenção de um gerente na fábrica automobilística Duroc, que contratou Louis para trabalhar na fábrica da empresa em Paris. Durante seu tempo na Duroc, Louis Chevrolet aprendeu o essencial de motores de combustão interna e 4 tempos. Há rumores de que ele também pode ter trabalhado para outras fábricas, incluindo a de John Burton, um dos mais renomados fabricantes de carros franceses da época. Verdade ou não, esse foi apenas mais um passo em direção à realização de seu sonho de chegar à América. Com o dinheiro que ganhou em Paris, Louis cruzou o Oceano Atlântico aos 21 anos e chegou à cidade de Montreal, no Canadá, antes de finalmente fazer sua mudança dos sonhos para Nova York em 1901. Uma vez em Nova York, Louis conseguiu um emprego em uma oficina de engenharia graças a um imigrante suíço chamado William Walter. Depois de alguns meses trabalhando para Walter, Louis decidiu seguir em frente e começou a trabalhar na filial americana da de John Burton. Infelizmente, a filial foi fechada no ano seguinte e Chevrolet teve dificuldade em encontrar um novo trabalho. Nessa época, seu pai faleceu.
Então Louis encorajou sua família a ir para a América. Durante os próximos anos, Chevrolet batalhou para ganhar dinheiro enquanto trabalhava em várias pequenas oficinas e até mesmo aceitou emprego de meio período como motorista para conseguir sobreviver. Mas tudo isso mudaria em 1905. Naquele ano, Chevrolet ingressou na filial americana da montadora italiana Fiat. A Fiat, na época, estava rapidamente se tornando uma das maiores empresas de automóveis do mundo. E quanto a Louis, ele foi contratado para fazer a sua coisa favorita, participar da equipe de corrida de automóveis da empresa. Durante seu tempo na Fiat, sua obsessão por motores atingiu novas alturas e ele rapidamente ganhou reputação como um corredor ousado, com pouco ou nenhum cuidado com a sua própria segurança. Sua primeira vez na pista veio quando ele teve a chance de dirigir um Fiat com baixa cilindrada em um evento cronometrado no Morris Park. Para surpresa de todos, ele quebrou o recorde mundial de 1 milha. Louis voltou à pista alguns meses depois, mas dessa vez com uma corrida frente a frente contra alguns dos melhores pilotos do país. Foi um evento muito divulgado, e depois de ter batido o recorde de 1 milha anteriormente, muitas pessoas estavam ansiosas para ver como Chevrolet se sairia em uma corrida real. E ele não decepcionou, conquistando uma vitória em primeiro lugar. Uma vitória lhe rendeu a maior popularidade e até mesmo foi destaque na primeira página do New York Times. Apesar de ter um bigode engraçado, Chevrolet era um homem forte e musculoso, e essa força realmente o ajudou em suas corridas. Os carros de corridas naquela época eram mais como monstros que tinham que ser domados na pista, já que a suspensão ainda não era muito desenvolvida e machucava as costas do piloto. Não bastava apenas saber como dirigir o carro, um bom corredor tinha que ser capaz de controlar seu veículo, e Chevrolet era mestre em fazer exatamente isso. Além de ser um grande corredor, ele também era um mecânico genial, então entendia seus carros e constantemente os levava ao limite. Com todas essas qualidades, não demorou muito para o talento de Louis ser notado por alguns dos maiores da indústria automobilística. Um deles foi o aclamado engenheiro e inventor John Walter Christie, que contratou Louis para trabalhar em sua empresa. Assim, depois de seu ano na Fiat, Chevrolet mudou-se para Filadélfia para começar seu novo emprego na fábrica de Christie. Foi lá que ele desenvolveu um novo carro de corrida que introduzia um conceito completamente novo: a tração dianteira. Embora a tração dianteira fosse um conceito inovador e muito avançado para o seu tempo, ainda era um trabalho em progresso, e John Christie nunca alcançou o sucesso que esperava na pista. Ainda assim, o tempo de Louis na empresa aprimorou ainda mais seu conhecimento no campo automotivo. Nos anos seguintes, Louis continuou a participar de muitas grandes corridas de sua época, incluindo as corridas da Copa Vanderbilt e as 500 milhas de Indianápolis. Depois de várias vitórias nas pistas e quebrando inúmeros recordes, ele se tornou uma celebridade e até recebeu o apelido de O Francês Destemido. Em 1909, Louis terminou como o segundo melhor piloto no campeonato americano. Mas apesar de todo o seu sucesso espetacular nas pistas, Chevrolet pagou um preço alto por sua carreira de corridas. Disse que ele passou grande parte de seu tempo em leitos de hospital, devido a vários acidentes, e alguns de seus mecânicos de corrida não tiveram tanta sorte quanto Louis e foram mortos nas pistas. As habilidades de corrida de Chevrolet eventualmente chamaram a atenção do empresário William Durant, um dos fundadores da General Motors e proprietário da Buick Motors Company. Ele inicialmente contratou Louis para dirigir para sua equipe de corrida Burke, mas acabou fazendo algo ainda maior, fundando uma das maiores empresas de automóveis do planeta, a Chevrolet Motors. Depois que William Durant, cofundador da General Motors, foi demitido de sua posição de gerência sênior em sua própria empresa devido a uma crise financeira, ele imediatamente começou a fazer planos para reentrar na indústria automobilística. A oportunidade se apresentou quando ele recrutou Louis Chevrolet para sua equipe de corrida Burke. Além do desempenho de Louis na pista, seu nome suíço soava bem e estava crescendo em popularidade no país, e isto cantava comercialização para William Durant. Era o nome perfeito para marcar um carro. O Sr. Durant chamou uma reunião com Louis, na qual propôs que os dois construíssem uma empresa de carros juntos. Louis concordou e, ao lado de seu irmão Arthur, eles se associaram ao William Durant e fundaram a Chevrolet Motor Company em 1911. Seu plano era simples: os irmãos Chevrolet trabalhariam no design do veículo enquanto William se concentrava no lado do marketing do negócio.
Luiz imediatamente começou a trabalhar e, com a ajuda de seu amigo próximo, Etienne Plans, eles passaram mais de 6 meses projetando o elegante carro de 6 cilindros, que provou a todos que as habilidades de design de Luiz eram tão boas quanto as suas habilidades de corrida. O resultado foi o Classic Six, o primeiro carro da Chevrolet a levar o nome de seu design, também conhecido como Tipo C. Ele vinha com um motor de 4,8 litros de deslocamento, que na época era um dos maiores do tipo e podia atingir uma respeitável velocidade máxima de 65 milhas por hora. Foi apresentado ao público em 1913, com um preço de $2.250, ou $65 mil na moeda atual. O Chevrolet era um carro de luxo, mas em termos de vendas, acredita-se que apenas 500 carros foram produzidos durante seu primeiro ano. Mesmo que Luiz estivesse orgulhoso de sua criação, William não estava satisfeito. Os dois se encontraram para discutir o futuro da Chevrolet Motors. Luiz queria construir carros de corrida para a empresa, mas William discordou e insistiu que precisava se concentrar em carros baratos e com alta produção. Assim como Henry Ford estava projetando o modelo T, ele tentou convencer Luiz que isso traria dinheiro e tornaria sua marca uma instituição. Mas Luiz insistiu que a marca representava corridas. Sua reunião nunca foi totalmente resolvida, e eles deixaram seus argumentos para outro dia. Luiz continuou viajando pelo país, promovendo seu carro, e depois tirou uma pequena pausa para revisitar sua cidade natal, na Europa. Ele voltou para a América em 1914, mas quando ele voltou, ele descobriu que William Durant havia tomado uma decisão sem ele. Durant havia comprado a Light Motors Car Company, uma empresa que fabricava carros pequenos e baratos, e a renomeou como Chevrolet. Ele também havia contratado um novo engenheiro chamado Charles Nash para projetar um novo carro Chevrolet, que competiria diretamente com o modelo T da Ford. Esse carro era o Chevrolet 490, que custava apenas $490, ou $14 mil na moeda atual. Luiz ficou furioso com essa mudança de direção e sentiu que Durant havia traído sua visão original. Ele se recusou a trabalhar no novo carro e exigiu que Durant vendesse sua participação na empresa. Durant concordou e comprou as ações de Luiz por 2,5 milhões ou $72 milhões na moeda atual. Foi assim que Luiz Chevrolet deixou a empresa, que levava seu nome em 1915, apenas 4 anos depois de fundá-la, e desistiu da oportunidade de se tornar um dos maiores e mais ricos da América. Com esse movimento, William Durant agora era o único proprietário da Chevrolet Motors e estava livre para fazer o que quisesse com a empresa. Então ele continuou seus planos de criar automóveis acessíveis, enquanto Luiz perseguia sua paixão original de construir carros de corrida. Devido à sua participação, o Chevrolet Classic Six foi o primeiro e único carro produzido durante o tempo de Luiz com a empresa. É provável que o Luiz nunca tenha imaginado que a Chevrolet cresceria rapidamente para se tornar uma das principais empresas de automóveis do mundo. Luiz usou o dinheiro que ganhou com a venda da Chevrolet e fundou a Frontenac Motor Company em 1915. Ele dedicou todo o seu tempo e energia para projetar carros incrivelmente rápidos, e nos próximos anos seus carros se tornaram muito bem sucedidos na pista. Luiz e seu irmão mais novo, Gaston, dominaram a pista de corrida por muitas temporadas, graças à sua engenharia. E em 1920, os irmãos venceram o maior troféu de corrida do país, as 500 milhas de Indianápolis. Mas quando Luiz sentiu que as coisas maiores estavam por vir, ele nunca poderia imaginar o que estava prestes a acontecer: a queda de uma lenda. Em 1922, o mais jovem dos irmãos Chevrolet, Gaston, morreu em um acidente enquanto corria em Beverly Hills. Luiz ficou profundamente triste e tão inconsolável com a perda de seu irmão mais novo que jurou nunca mais correr novamente. Depois disso, suas fortunas começaram a desaparecer. A sua empresa, a Frontenac Motors, tinha planos de construir um protótipo de carro de passageiros, com a ajuda de outros investidores. Mas um enorme escândalo em Wall Street envolvendo esses investidores surgiu, forçando-os a desistir do negócio e deixando Luiz preso com todos os custos de desenvolvimento do projeto. Pouco tempo depois disso, ele não teve escolha, a não ser pedir falência. Ainda assim, ele se juntou ao irmão Arthur e fundou a Chevrolet Brothers Manufacturing Company, onde se concentraram no desenvolvimento de motores para automóveis e motores de aeronaves leves. A empresa começou a crescer nos anos seguintes e até expandiu suas distribuições para o Canadá, Inglaterra e até mesmo a Austrália.
Mas com o surgimento da Grande Depressão, sua nova empresa durou apenas alguns anos. Depois disso, Louis Chevrolet tentou montar uma empresa de aviação em Indianápolis, mas também foi forçado a fechar devido à crise econômica. A Chevrolet Motors, por outro lado, estava superando a Ford no início dos anos de 1930, graças ao seu novo modelo, o Chevrolet Internacional. O logotipo da empresa com o emblema de laço estava rapidamente se tornando uma das marcas mais reconhecíveis do mundo. A Chevrolet Motors e o destino trágico de seu fundador. Na época, Ford, Chevrolet e Chrysler eram os três principais vendedores de carros da América e estavam lucrando muito. Infelizmente, William Durant também não fazia mais parte da Chevrolet, devido às várias aquisições que fez que o colocaram em grandes dívidas e resultaram em sua compra da empresa em 1920. Nos anos de 1930, Louis Chevrolet estava envelhecendo e perdendo a força, até o ponto em que não conseguia mais se empolgar para iniciar outro negócio. Ele se encontrou pobre e desempregado durante a pior crise econômica da América. Sem opção melhor, ele voltou a trabalhar na empresa em rápido crescimento que ele fundou. Não houve uma recepção triunfante e nem nada parecido. Em vez disso, ele foi empregado como um simples mecânico trabalhando na linha de montagem da Chevrolet. Nessa época, ele contraiu arteriosclerose e a saúde de Louis rapidamente começou a se deteriorar, tanto que em 1938 essa doença forçou a amputação de sua perna, o que então o forçou a se aposentar do trabalho. Sem dinheiro para cobrir seus problemas de saúde, ele morreu em 1941, aos 63 anos de idade, devido a um ataque cardíaco. Seu irmão Arthur cairia em profunda depressão e tiraria sua própria vida apenas alguns anos depois. Após a trágica morte de seu fundador, a Chevrolet Motors continuou a dominar as vendas de carros e atingiu seu pico mais alto durante os anos 50 e 60. Foi nesse período que eles apresentaram o Corvette, em 1953, um conversível de 2 lugares construído usando fibra de vidro em vez de aço, o que facilitou o design das formas arredondadas da carroceria do carro. Esse novo fenômeno foi um dos principais carros esportivos produzidos na América e foi o principal a ter sucesso e se tornar popular em todo o país. O sucesso da empresa foi seguido pela estreia de seu melhor modelo, o Chevy Impala, que rapidamente se tornou um grande sucesso em todo o país, por seu incrível design longo e recursos incríveis. O Impala até quebrou o recorde mundial de mais veículos vendidos em um ano no mercado americano de carros, vendendo mais de 1 milhão de unidades em 1965 e 66, um recorde que até hoje permanece inquebrável. Louis nunca se beneficiou do sucesso de sua antiga empresa e passou seus últimos anos trabalhando como mecânico em sua oficina em Detroit. Ele morreu em 6 de junho de 1941, aos 62 anos de idade, devido às complicações de um derrame. Ele foi enterrado no cemitério de Santa Cruz, em Indianápolis, perto do circuito de corrida, onde já foi uma lenda. Essa é a história da Chevrolet e do trágico destino de seu fundador, Louis Chevrolet.